Ainda sem pistas, seguem as buscas pelos argentinos pai e filha que desapareceram enquanto faziam uma trilha na região da Praia dos Ingleses, no norte da ilha. A menina mais velha, que também estava junto, foi encontrada na manhã de sábado por pescadores e resgatada pelos bombeiros. O local é de mata fechada e de difícil acesso. Resposta ao Poder Municipal após a Prefeitura de Florianópolis sinalizar sobre a possibilidade de romper o contrato com a Casan. A estatal entregou hoje um documento com mais de 30 ações para melhorias na balneabilidade do município. Reforço na fiscalização. Polícia Ambiental da Serra Catarinense passa a contar com o apoio de um drone para coibir crimes contra a natureza. E ainda a fantasma que assombrou por muito tempo os brasileiros e que ameaça voltar se depender do governo federal, a CPMF. E também o resultado dos jogos treinos desse final de semana no confronto envolvendo o Avaí e Inter de Lages. O tempo esquentou entre as duas equipes. O Band Cidade desta segunda-feira já está no ar. Olá, boa noite. Boa noite. A tecnologia vai auxiliar a Polícia Ambiental nas fiscalizações na Serra Catarinense. Os aparelhos aéreos não tripulados, os drones, vão ser usados para coibir crimes contra a natureza. A Polícia Militar Ambiental de Lages, na Serra Catarinense, já está trabalhando com um drone. O aparelho de verificação aérea, comandado remotamente, vai monitorar grandes áreas, enviando imagens ao vivo para uma central. Outros aparelhos similares serão utilizados pelas 9 companhias de polícia ambiental do estado. Na utilização em áreas desmatadas, áreas que difícil acesso, onde não tem acesso possível com a viatura e até a pé, a gente chega por ar, filmando tudo, fotografando e tentando verificar uma via mais de acesso do local. O aparelho vai ajudar na fiscalização de caça irregular. Também vai medir áreas desmatadas, ajudando assim o trabalho da Polícia Militar. Nossa região, na Serra Catarinense aqui em todo, a mais corriqueiro hoje o crime é o desmatamento. A caça ele está diminuindo bastante, mas o corriqueiro para nós é o desmatamento. O equipamento transmite imagens em tempo real com até 6 quilômetros de distância, a uma altura de mais de 500 metros de quem está operando. Sem dúvida, uma forma que vai intensificar a fiscalização nos pontos onde os integrantes da polícia não conseguem chegar por terra. Após 4 meses em greve, os médicos peritos do INSS retomaram as atividades nesta segunda-feira. Na volta ao trabalho deverão ser feitos somente os atendimentos agendados e considerados prioritários. Porém, a categoria permanece em estado de greve. Os atendimentos prioritários que serão realizados são, por exemplo, aqueles de atendimento à pessoa que nunca passou por perícia para ter direito a um dos benefícios, como auxílio-doença ou aposentadoria especial por invalidez. Porém, o segurado não deve correr aos postos do INSS nos próximos dias sem que esteja com agendamento para pedido de auxílio-doença em mãos. Ou seja, não adianta chegar no posto para tentar atendimento sem que o nome conste na lista do órgão. Os médicos peritos do INSS entraram em greve no dia 4 de setembro do ano passado. Em todo o país, segundo a Associação Nacional dos Médicos Peritos, aproximadamente 2 milhões de perícias deixaram de ser feitas durante a paralisação. E o tempo de espera para o agendamento saltou de 20 para 80 dias. Os grevistas pediram a redução da jornada de trabalho de 40 para 30 horas semanais e reajuste salarial de 27,5%. Como o movimento grevista e o governo federal não entraram em acordo, novas paralisações não estão descartadas. A associação cumpria a determinação de manter 30% dos médicos peritos trabalhando, mas a partir de hoje 100% deles devem retornar ao trabalho. A polêmica da obrigatoriedade do uso de simuladores de direção para autoescolas pode ser amenizada. A Caixa Econômica anunciou que financiará os equipamentos para essas empresas. O banco vai disponibilizar R$500 milhões para que as empresas comprem os simuladores de direção veicular. A medida vai beneficiar os centros de formação de condutores de todo o país, já que a adequação é exigência do Código de Trânsito Brasileiro. Em Santa Catarina, poucas escolas já aderiram à novidade, apenas 5. O financiamento será feito por meio do cartão BNDES em até 48 meses ou por meio da linha Caixa Bens de Consumo Duráveis.
com juros a partir de 2% ao mês, financiando até 90% do valor em até 60 meses, e incluindo o prazo de carência, que pode chegar a 6 meses. As linhas de crédito possibilitam também que estas empresas ampliem a estrutura e adquiram novos veículos. As aulas com simuladores de direção passaram a ser obrigatórias no dia 1º de janeiro deste ano. A obrigatoriedade já havia sido determinada em 2014, mas após protestos foi adiada. O candidato que for tirar a primeira habilitação terá que fazer 20 horas práticas e 5 no simulador. No simulador, os alunos têm reproduzido as situações como ultrapassagem, mudança de faixa, direção com chuva e manobra em marcha ré. A Casan entregou hoje, no início da tarde, à Prefeitura Municipal de Florianópolis uma relação com 33 ações para os sistemas de esgotamento sanitário de Florianópolis, com foco principal no norte da ilha. A medida atende à solicitação do Poder Municipal para a melhoria da balneabilidade na cidade. São 33 ações operacionais, melhorias ou grandes obras. 6 ações emergenciais já efetivadas em função da alta taxa de irregularidade nos imóveis de Canasvieiras e Cachoeira do Bom Jesus, na ordem de 57%, segundo o mais recente levantamento. Mais 6 propostas de ações e melhorias a serem implementadas a partir desta segunda-feira, 14 ações realizadas nos últimos 4 anos e ainda o plano de investimento que deve estar concluído até 2018, com 7 grandes obras no sistema de esgotamento sanitário. A Casan afirma que todas as medidas conforme solicitação da Prefeitura estão com o cronograma de execução. Um grupo com membros da estatal, Prefeitura e do Conselho Municipal de Saneamento para controle de monitoramento deste plano será montado. A estatal afirma que o valor somado de todas as ações e obras na ordem de 331 milhões de reais de obras já em andamento ou com recursos assegurados representarão o maior investimento do país em rede de coleta e tratamento de esgoto em um município. Na sexta-feira, a Prefeitura Municipal de Florianópolis chegou a afirmar que, se nada for feito, não está descartado o rompimento do contrato com a Casan. E depois do intervalo, seguem as buscas pelos turistas argentinos que desapareceram durante uma trilha na sexta-feira. E ainda concluído o inquérito do assassinato do menino indígena em Imbituba. Os bombeiros de Florianópolis ainda procuram por um turista argentino e a filha dele de 7 anos que desapareceram durante uma trilha na sexta-feira. A filha mais velha foi resgatada de helicóptero no sábado. O casal e as 2 filhas passam férias na Praia dos Ingleses, em Florianópolis. E na tarde de sexta-feira, o homem saiu com as meninas para fazer uma trilha pelos costões. Horas depois, a esposa acionou os bombeiros, preocupada com a demora do marido e das filhas. Começou então uma busca intensa pelos 3. A menina mais velha, de 9 anos, foi encontrada na manhã de sábado por pescadores e resgatada pelos bombeiros. Eles saíram para caminhar por volta das 11 horas do dia anterior. Então, tinham feito aquela trilha um dia antes, tinham gostado, queriam fazer novamente. E que a irmãzinha dela havia caído, ela não soube relatar se na água ou numa laje de pedra, mas que havia caído, não estava conseguindo subir, e o pai foi ajudar. Então, e depois daquilo ela perdeu o contato visual com os 2. A menina de 9 anos tinha algumas escoriações pelo corpo, mas depois de ser examinada foi entregue à mãe. Segundo os bombeiros que fizeram o resgate, ela estava assustada e abalada com o que aconteceu. Realmente foi bem traumático, né? A gente vislumbra isso, porque é uma menina de 9 anos de outra nacionalidade ainda. Estava fora de casa, longe de seus parentes, não tinha contato, não tinha telefone, não tinha para quem ligar. E presenciou aquela cena do acidente ali dos pais, pernoitou a noite inteira no local escuro, com o mar batendo em ondas altas. Então, na hora que ela viu o bombeiro, ela deu como se fosse uma relaxada, vislumbrou o resgate dela que ali chegava, ficou bem calma a partir do momento que seguiu tudo que o bombeiro orientou. E a gente conseguiu fazer a retirada dela com segurança da cena até a praia. Já a irmã mais nova, de 7 anos, e o pai, de 42, seguem desaparecidos. Desde o sábado, a procura tem sido feita pelo mar, pelo ar e pela terra. Um avião está sendo utilizado para vasculhar uma área maior. E os bombeiros já refizeram o caminho que o argentino percorreu com as 2 filhas. O local é de mata fechada e de difícil acesso. São grotas, são vales de pedra, um local inóspito, não deve ser acessado por turistas, por pessoas treinadas, é um local que oferece muito risco, que dirá por pessoas treinadas turistas. Não é um local propício para isso, um local de muito risco. Durante toda a segunda-feira foram realizadas buscas entre a Praia do Santinho e dos Ingleses.
pai e filha ainda não foram localizados. As buscas devem ser retomadas na terça-feira pela manhã. Um crime assustou e chocou quem estava na praia da Lagoinha, em Florianópolis, na tarde desse domingo. Uma briga entre comerciantes acabou em morte. A briga entre 3 vendedores ambulantes resultou na morte de um deles. O homem tinha 25 anos e vendia queijo na praia. Ele levou 2 facadas no abdômen e uma no rosto. Chegou a ser socorrido pelos bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos. O crime aconteceu por volta das 2 horas da tarde, em meio à praia lotada de turistas e moradores. O autor do crime não foi localizado e a Polícia Civil vai investigar o caso. Inquérito concluído. O homem que confessou ter matado o índio de 2 anos em dezembro foi indiciado por homicídio duplamente qualificado. O inquérito policial foi concluído hoje e encaminhado para o Ministério Público, que pode se manifestar pela denúncia ou arquivar o processo por falta de provas. Matheus Dávila Silveira, de 23 anos, confessou ter matado a criança em Imbituba no dia 30 de dezembro. Em depoimento à polícia, ele afirmou que assassinou o menino de 2 anos por influências de uma religião para poder alcançar seus anseios profissionais e ser aceito perante a sociedade. Ele foi indiciado por homicídio duplamente qualificado. No momento do crime, a criança comia arroz ao lado da mãe, na sombra da igreja matriz, quando foi atingida por um golpe de estilete na garganta. O assassino confesso apareceu em imagens de câmeras de vigilância. A polícia deve dar mais esclarecimentos sobre o crime nesta terça-feira. E a seguir tem futebol. O jogo treino entre Avaí e Inter de Lages é marcado pela rivalidade. E ainda no último amistoso antes de começar a temporada, a Chapecoense empata na Arena Condá. Futebol. Quem pensa que jogo treino não tem rivalidade se engana. No confronto entre o Avaí e o Inter de Lages, o tempo fechou. Jogo treino bom, terceiro estadual a partir do próximo fim de semana. Mas também não precisa apelar, né? Avaí e Inter de Lages passaram do ponto e teve até pancadaria logo no início do jogo treino, que aconteceu no último sábado. E desse jeito é claro que os dois times não terminaram o jogo treino com os 11 jogadores em campo. Teve uma expulsão para cada lado. Mas também não teve só confusão nesse jogo não. Tanto o Inter de Lages quanto o Avaí criaram boas oportunidades e fizeram uma partida bem movimentada. Quem abriu o placar foi o Leão Baio. Valdo Bacabal, antes dos 30 do primeiro tempo, estufou a rede e colocou 1-0 no placar. Só que menos de 10 minutos depois, o atacante William Batoré aproveitou bem o cruzamento da direita e mandou ela para a rede, empatando a partida. No segundo tempo, o Inter de Lages criou poucas oportunidades e foi o Avaí que dominou as ações, com muitas substituições para testar novas formações e dar oportunidade para a garotada da base. O Leão da Ilha até pressionou, mas não conseguiu arrancar a vitória. No fim, ficou mesmo no empate em 1-1. Esse amistoso seria teoricamente o mais importante em termos de avaliação para a gente, né, porque pós-pré-temporada, pós-chegada em Florianópolis, adaptação já à competição, né, semana que vem a gente já inicia. Então, acho que esse amistoso realmente era o principal. Nós viemos em 2 viagens, né, de Lages até aqui, e nós estávamos com muitos jogadores passando mal, com uma situação de virose. Então, esse calor foi muito forte, e lógico que as substituições, tudo quando você troca, as reposições caem um pouco, mas nós estamos acertando, nós estamos com um grupo. Eu acho que o Internacional está num caminho muito forte para entrar na competição. Já a Chapecoense fez o último amistoso antes de começar a temporada. O Verdão do Oeste, mesmo contando com um bom público na Arena Condá, empatou em 1-1 com o Passo Fundo do Rio Grande do Sul. No último amistoso antes do início das competições oficiais, a Chapecoense empatou em 1-1 com o Passo Fundo, que disputa a primeira divisão do Campeonato Gaúcho. Mesmo com um bom público presente na Arena Condá, a Chape saiu atrás no placar. A partir dos 15 minutos da segunda etapa, o técnico Guto Ferreira trocou todos os jogadores de linha e o Verdão do Oeste chegou ao empate. Ananias foi quem estufou a rede e fechou o placar em 1-1. Você corre contra equipes que estão mais soltas. E mesmo assim, no aspecto técnico e tático, o primeiro tempo foi supremacia da equipe do Chapecoense. O detalhe é que a Chapecoense não empurrou a bola para dentro.
Já o Criciúma continua reforçando o elenco e aposta em jogadores com menos experiência para mesclar com alguns nomes conhecidos. O mais novo contratado é o volante Ricardinho, de 26 anos. Na sua estratégia de valorizar a base e fazer contratações pontuais de jogadores com experiência na Série B do Brasileiro, o Criciúma apresentou o volante Ricardinho, de 26 anos. Revelado pelo Goiás, Ricardinho já passou por Vila Nova, Avaí e Paraná. E foi nesses dois últimos que ele aprendeu a jogar em uma outra posição, a lateral direita. E prefiro jogar de volante, na maioria da minha carreira joguei nessa posição, mas devido à carência do grupo nos quais eu passei, foi necessário eu jogar de lateral e sempre me coloquei à disposição e procurei fazer o meu melhor naquilo que foi pedido. Ciente do equilíbrio do campeonato catarinense, que tem pelo menos 5 times favoritos ao título, Ricardinho admite que o Tigre sai um pouco atrás dos principais concorrentes. Mas isso não significa que o tricolor do sul-estado não possa brigar pela taça do estadual. Para mim está entre os 3 mais difíceis estaduais do Brasil. Joguei uma vez, as equipes do interior também vêm bastante forte, mas acho que ninguém, por mais que tenha favoritismo, ninguém é campeão ainda de véspera. Então cabe a nós dentro do gramado mostrar para o torcedor, mostrar para todos aqueles que vão ver os nossos jogos que nós estamos preparados e queremos o título. É claro que vai acontecer muitas dificuldades, mas a gente espera superar todas elas para que a gente consiga dar alegria para o nosso torcedor. E a seguir, pagando mais caro as consequências da alta do dólar no dia a dia dos brasileiros. E ainda os desafios da avicultura para 2016. Produtores se preparam para um ano difícil. A alta do dólar tem mexido com o orçamento dos brasileiros e os prejudicados não são apenas os turistas que viajam para o exterior. Produtos simples que fazem parte do dia a dia também ficaram mais caros. Os eletroeletrônicos e os brinquedos estão entre os produtos mais afetados, já que a maioria deles é importada. Até os que são fabricados no Brasil possuem peças que vêm de fora do país. No caso das tintas, dos medicamentos e dos artigos de higiene e beleza, o que pesa são os componentes químicos estrangeiros. Nem o combustível escapa, porque o petróleo é cotado em dólar. Algumas cadeias do nosso consumo, evidentemente, sofrem um impacto muito mais forte, outras um pouco menos, mas tudo que nós compramos, de alguma forma, tem influência da taxa de câmbio. Nos últimos 12 meses, a moeda americana subiu 60%. O Bruno comprava vinhos importados, mas teve que se adaptar. Eu gostava de vinhos argentinos e chilenos, agora estou na preferência aos nacionais. Os pães e as massas são feitos aqui, mas metade do trigo vem de fora. Azeite de oliva, bacalhau e frutas secas como nozes e damasco dependem de importação. Diminuiu as compras. Quem comprava 800 gramas hoje compra 200, 300, devido ao preço. Os alimentos que nós compramos de outros países sofrem um impacto direto da alta do dólar. Não tem conversa. A moeda americana sobe, o importado sobe junto. No caso dos alimentos produzidos aqui no Brasil, ocorre uma influência indireta. Eu vou dar um exemplo. Para cultivar estes produtos, geralmente o agricultor utiliza fertilizantes e agrotóxicos que são comprados em dólar. Aí você deve imaginar o que acontece. O custo de produção aumenta e esse acréscimo é repassado para o consumidor final. Nós tivemos ano passado o maior aumento dos custos de produção desde a implantação do Plano Real. Os custos aumentaram em 25%. Bom mesmo seria ter dólar no bolso, mas... Eu não tenho dólar. Tem que pagar tudo em reais mesmo. Tudo em reais e está tudo muito caro. A gente vai procurar o preço baixo, né? A avicultura se prepara para enfrentar os desafios de 2016 e manter o crescimento. Mesmo com a economia instável no Brasil, o setor ampliou as exportações em 2015, mas para este ano o desafio é maior. Em 2015, apesar da instabilidade econômica enfrentada pelo país, o setor teve bom desempenho, ampliando 5% as exportações do Brasil e mantendo a liderança mundial. Para 2016, um dos desafios apontados nas projeções é a crise do milho. Segundo a Associação Catarinense de Avicultura, a ACAV, uma das preocupações é com o preço do milho e demais insumos. O ano iniciou com cotações de grãos 50% acima dos preços praticados em outubro, por exemplo.
Outra preocupação do setor é com a retração do consumo, as restrições de créditos e as crescentes taxas de juros. Ainda segundo a CAV, as projeções para 2016 são de otimismo moderado, pois o mercado interno apresenta consumo retraído. A expectativa é que o crescimento seja mais modesto neste ano, com resultados menores, o que não deve diminuir a competitividade do setor. Mesmo assim, a ampliação dos atendimentos aos mercados de exportação deve ser mantida como prioridade, para que 2016 seja um ano de eficiência, investimento e otimização de custos. Depois de um final de semana de tempo firme em todo o estado, a semana inicia novamente com temperaturas altas e céu claro. A previsão para Santa Catarina nesta terça-feira será de calor, aumento de nuvens e chance de temporais isolados. Isso devido a uma frente fria que deve se aproximar do estado amanhã. Os termômetros marcam máxima de 31 graus no litoral sul e norte. No Vale do Itajaí e Grande Florianópolis, máxima de 30. No oeste, máxima de 29. No Planalto Norte e Serra Catarinense, o amanhecer deve ser de 16, podendo chegar aos 28 durante o dia. Com a queda na arrecadação, o governo federal avalia a possibilidade de ressuscitar uma velha conhecida dos brasileiros e que já causou muita incomodação, a CPMF. Entidades catarinenses já lançaram uma nota de repúdio com relação à medida. Para a Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, que representa cerca de 34 mil, de pequenos a grandes negócios, o orçamento das empresas já está no limite. Mais uma contribuição, segundo a FACISC, vai encarecer ainda mais o preço dos produtos e deve impactar diretamente na inflação. Acabar tentando repassar os preços e como o assunto hoje é a inflação, que já está em 2 dígitos, a tendência é aumentar ainda mais. É algo que é inaceitável. Já para a Federação das Indústrias de Santa Catarina, é o alto custo de produção o que mais preocupa e as consequências que o aumento vem causando, como a dispensa coletiva de funcionários, que em 2015 excluiu 36 mil postos de trabalho da economia catarinense, contribuindo negativamente para o cenário de desemprego. O único alento para os industriais deve ser as vendas para o exterior, facilitadas pela alta do dólar. Essa, por enquanto, é a única alternativa para melhorar a economia em 2016. Ainda que nós tenhamos perdido competitividade em função dos altos custos de produção, a exportação tende a ser uma boa válvula de escape para o setor industrial. E na avaliação do presidente da FEComércio de Santa Catarina, o percurso se completa no acesso ao crédito e no consumo, que já registrou queda no setor comercial e de serviços. A alta carga tributária também pode incentivar a prática da informalidade, depreciando o mercado. Nós somos contra a sonegação, somos contra qualquer tipo de ilegalidade. Porém, para, às vezes, o empresário manter o seu negócio, ele usa de alguns artifícios que nós não recomendamos. Então, por isso, nós entendemos de que não é hora de aumento de qualquer imposto, de qualquer taxa. A estratégia do governo federal é aumentar receitas para potencializar as medidas propostas pelo ajuste fiscal e com a arrecadação advinda da nova CPMF, temporariamente acertar as contas públicas. A expectativa é que o Congresso Nacional avalie a matéria até maio deste ano, para que ela possa entrar em vigor até setembro. Mas a medida não está sendo bem vista pelo setor produtivo, que em Santa Catarina chegou a lançar uma nota de repúdio. E vem aí o Jornal da Band. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã.